E aí galera, Silva aqui, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Caçadores de Trolls. Então, sejam bem-vindos à Arcadia, e bora pro vídeo. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre os vilões da série Trollhunters, e contar uma curiosidade sobre cada um deles, e no final do vídeo vou responder alguns comentários do vídeo anterior. Começando pelo Bular, filho de Gamar o Macabro, e assassino de diversos caçadores de trolls. Bular foi o primeiro vilão a aparecer na série, na cena inicial onde ele está lutando contra Kandgar, o Valente. Yield, Kandgar. A troll hunter never yields. I'd rather die. Terms accepted. Além de Bular ser um excelente lutador e um tremendo brutamontes, ele também proferia frases que aterrorizavam os protagonistas e que me fizeram adorar a série. I'll flay the flesh from your bones. I like my bones the way they are, thanks! I'll drink your blood out of a goblet made of your skull. Cut him like a meatloaf, Jim! Mesmo Bular sendo imaturo ou até mesmo ignorante quando se tratava de estratégia, ele foi um incrível vilão e merece reconhecimento. E se ele não menosprezasse seu adversário e seguisse as ordens do Strickler, provavelmente ele não teria morrido. Ou, se o Strickler não tivesse impedido de matar o caçador de trolls logo no início, antes dele ter treinado e se preparado para enfrentar o Bular, com certeza o Bular teria vencido. Why aren't I feeling his neck snap in my hands right now? Burning his heart to the ground. That certainly wouldn't draw any attention. I could take the amulet and be done with it. Uma curiosidade sobre o Bular é que o chifre quebrado dele foi quebrado pelo Argomonte, na Batalha da Ponte Olha a Morte. O Strickler, o mutante que mais apareceu na série, sempre provocando o caçador de trolls com seus joguinhos. I know. You know. How much do you know? You didn't know. I knew, but now you know. I know. So I guess we both know. Strickler era um excelente estrategista e brincou com Jean desde o início, mas ele acabou causando sua própria queda ao se apaixonar pela mãe do caçador. Take care of your back, young Atlas. Such is the danger of carrying the world on one's shoulders. Very suspicious. Suspicious? Antes mesmo da Bárbara estar para morrer, ele já havia começado a dar sinais que ele estava apaixonado por ela, quando ele hesita em enfeitiçá-la. Well, I do have to get back to work, but got a few more minutes. Após a queda de Bular, o Strickler tentou tornar-se o novo líder da Ordem de Janus. Gunmar had his chance to rule. Now it's my turn. Your turn for what? Revenge and insurance. Ele não queria mais que os mutantes fossem tratados como impuros, e queria que eles tivessem respeito assim como os demais Trolls. If the boy saves the child from the changeling nursery, he'll want to save them all. And it's my job to watch over my half-breed brethren and not let that happen. O Strickler foi o primeiro mutante a ver Bular após a chegada dele em Arcadia, e levou para ele uma espécie de FET por onde Gamar se comunicava. Sempre fazendo o necessário para sobreviver, a Nomura foi a primeira mutante a ser descoberta, e com ela veio a informação de que o Strickler realmente era, já que até aquele momento, a única coisa que sabíamos era que ele não era humano. Please, Bular.
Bear me. Groveling, impure. You need me. If you dispose of me, who will replace me? The boy already knows I'm a changeling. How long do you think it will take for him to find out Strickler is one too? Possuidora de uma variação imperceptível do veneno solar, a Nomura é uma mutante extremamente perigosa e ágil, constantemente sendo chamada de impura por todos aqueles que não a respeitam, já que chamar um mutante de impuro é considerado uma grande ofensa para os Trolls. Depois de ter sido resgatado das Terras Sombrias e da Horda de Geanos ter caído em ruínas, a Nomura acabou se tornando a aliada do Caçador e assumiu o lugar do Drow, que foi morto por Angoroth na terceira temporada. A Nomura teve algum tipo de envolvimento com o Drow antes mesmo dos acontecimentos da série. What are you doing here? Delivering you pain again, Nomura. Do not touch the Troll Hunter. Líder dos Gum-Gums, Gamar o Macabro, que já esteve preso nas Terras Sombrias durante séculos, foi um grande vilão na série. Gamar surgiu de dentro de uma pedra encantada. Ele é extremamente poderoso e consegue subjugar a vontade de seus inimigos com a sua espada. The age of man has ended. You will be my first human slave. Ao contrário de seu filho Bular, Gamar é absurdamente paciente. Ele esperou séculos para ter sua liberdade e quando retornou, ele se manteve escondido até chegar o momento certo para atacar, para que ele pudesse tomar o mercado Troll e conseguir um novo exército para enfim tomar a superfície. My father has waited centuries. The age of Gunmar is at hand. I give you Gunmar the Black, the Skull Crusher, the Underlord of Troll Market. O Gamar só foi atingido uma vez por Dea durante a batalha da Ponte Olha a Morte, e foi nesse momento em que ela abriu a ponte, banindo todos os Gum-Gums para as Terras Sombrias. Um exímio guerreiro e ótimo feiticeiro que em um momento de desespero foi atrás de obter poder através da Morgana, Angoroth teve sua alma tomada e foi forçado a caçar os caçadores de Trolls. My soul! You lied to me! I gave you what you wanted. Now your soul is mine! You will seek Merlin's champions and bring death to his troll hunters! Capaz de criar golems com parte de seu próprio corpo, Angoroth pode até mesmo utilizar o Sketch Run sem precisar empunhá-lo. Angor, desde o início, já se mostrava um inimigo muito diferente dos demais. Ele era inteligente, astuto e ágil. Ele analisava o seu oponente e esperava o melhor momento para atacar. He bested the son of Gunmar, human or not. This hunter is not to be trifled with. The hunt is a game. When I'm prepared to strike, he will know. O Angoroth foi o primeiro inimigo que o Jin enfrentou após virar Troll. Porém, não sabemos quem venceu. Mas vendo o estado em que o Jin chegou em casa, eu acredito que o Angor tenha vencido. Líder dos Krubera, a Rainha Uzurna, que inicialmente foi apresentada como justa e protetora, se mostrou uma grande traidora. Why won't you fight? Won't fight, Krubera. They are my brothers. They follow orders from traitor. Desde a primeira guerra contra Gamar, quando os Gum-Gums atacaram as cavernas Krubera, a Rainha Uzurna entregou A para Gamar como campeão, para que ele fosse moldado por Gamar como bem entendesse. Like when I traded you to the Gum-Gums. No! Gunmar raided village. Took me away from family. Gunmar didn't kidnap you. You were selected.
Para a Rainha Uzurna, a vida de um poderia salvar a de todos, principalmente a dela. Após Argomonte ser levado, ela disse a todos que Gamar o havia sequestrado, mas na verdade ela nunca deixou de seguir Gamar, pois ela sabia que um dia ele retornaria. What's the lives of a few younglings when the Krubera could rule alongside him? You don't care for Krubera, just yourself. Argante, Lady Pale, Baba Yaga, Eldritch Queen. A aprendiz de Merlin possui muitos nomes, assim como possui muito poder. Foi derrotada pela primeira vez na Batalha da Ponte Olha a Morte, pelo próprio Merlin, com todo seu poder e com o poder vindo do cajado de Avalon. E mesmo assim, ele não conseguiu matá-la, apenas aprisioná-la. Morgana had to be stopped at any cost. It turns out that cost was your magic. Aye. The only way to stop her was to expend almost all my power and confine her for as long as possible. A Dama Pálida é extremamente poderosa, porém não é uma boa estrategista e acabou sendo derrotada e sendo novamente aprisionada, dessa vez no Reino das Sombras. A Morgana não foi a única aprendiz do Merlin. Podemos ver isso quando o Merlin está fazendo um amuleto da luz do dia. Christian Xavier, João Vitor e várias outras pessoas perguntaram se eu acho que o Odin vai voltar a ser humano. E a resposta é simples: não. Odin nunca mais vai voltar a ser humano como era antes. Porque o que Odin sofreu não foi uma simples transformação, ele renasceu como um troll. Júlio César, Daniel Batista e David Lima e outras pessoas perguntaram sobre o abismo, sobre como Odin saiu de lá e o que era aquela coisa que ele enfrentou. Bom, eu acredito que o que ele tenha enfrentado tenha sido um transmorfo, uma criatura que modificou sua forma para parecer com ele. E o único jeito dele ter saído de lá seria matando aquela coisa, pois o único alimento dela são as coisas que são jogadas lá no abismo. Galera, eu gostaria de agradecer ao Matheus do canal Animeverso, que me ajudou respondendo os comentários de vocês enquanto eu estava viajando. E eu gostaria de dizer também que o vídeo anterior foi uma teoria. Até esse momento eu não vi nenhuma informação oficial da Netflix informando que a terceira temporada de Caçadores de Trolls seria definitivamente a última. Porém, existe sim uma informação oficial que vão ter mais 2 séries daquele mesmo universo, que são Tribello e Wizards. Além disso, mais nada foi confirmado, até onde eu sei. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e não se esquece de avaliar e comentar. E se gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!